Você já se sentiu pequeno demais para ser usado por Deus? No estudo de hoje, nós vamos analisar o que significa ouvir o chamado do Mestre e descobrir como o encontro com Ele transforma vidas simples em instrumentos do Reino. É agora, programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria, estamos juntos, que privilégio poder estudar a Bíblia com você aqui no programa Escola Bíblica, aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Tá passando aqui pela primeira vez? Fica com a gente, vai ser bom. Aqui na TV Novo Tempo nós estudamos a Palavra de Deus e apresentamos através dos nossos programas valores que são essenciais. O cuidado com a saúde, o cuidado com a mente, o cuidado com a família, preservar e ter bons relacionamentos. E isso através dos vários programas que nós temos, nas várias áreas. E também nós estudamos a Bíblia aqui. Você deseja conhecer mais da Bíblia? Você já leu? Você conhece? Aqui no programa Escola Bíblica e nos outros programas de apresentação de estudo da Bíblia, nós procuramos aprofundar-nos no conhecimento da palavra. E também nós distribuímos, sem nenhum custo para os nossos telespectadores, as nossas revistas Esperança, ou estudamos a Bíblia pelo WhatsApp, com a nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança. Salva o número aí, ó. Essa é a Esperança. Salva o número aí, é o 12982000062. 12982000062. Está ali, ó. Eu salvei aqui, ó, Esperança-NT, salva esse número e aí escreve ali, ó, simples, estudo. Escreve estudo. Aí ela vai perguntar, você quer realmente estudar a Bíblia? Não, ou não quer? Quer estudar com alguém? Você coloca a opção, quer estudar. Aí ela vai te mandar a lista de estudos. E nesta temporada a gente está estudando ensinos de Jesus. O que Jesus nos ensinou, que são coisas importantes para a nossa vida. Ontem, por exemplo, estudamos sobre a tentação. O que Jesus quis nos ensinar? O que a tentação de Jesus tem a ver com a nossa vida hoje? Peça seu estudo. Ouvir o que Jesus tem para nos dizer, ao abrir a palavra, é significativo e é transformador, tá bom? 12982000062. Agora, quero te fazer um convite, hoje já é quinta-feira, você sabe que aqui na Novo Tempo nós pertencemos à Igreja Adventista do Sétimo Dia e todos os sábados a Igreja Adventista está aberta, todas as igrejas estão abertas para receber você. Isso mesmo, junto com a sua família, tem atividades para as crianças ali no sábado e tem depois em outros momentos, a gente tem clube de aventureiros, clube de desbravadores, que são atividades que desenvolvem a capacidade física, emocional e espiritual de cada criança de acordo com a sua idade. E nós, no sábado pela manhã, nos reunimos, temos momentos de estudo da Bíblia, temos momento de louvor, temos um momento de adoração e você é o nosso convidado. Você é o meu convidado especial. Chega lá e diga, olha, o pastor Gilmar, do programa Escola Bíblica, me convidou. Como é que você descobre onde tem uma igreja perto da sua casa, se você não sabe? Está aparecendo o site aqui, ó.
encontreumaigreja.com.br. encontreumaigreja.com.br. Você é o nosso convidado especial. Diga que é um telespectador da Novo Tempo, tá bom? Eu tenho a certeza que serão momentos significativos. Pastor, eu vou numa outra comunidade. Tá tudo bem. Será bem-vindo, tá? Assim como esses dias, né, hoje que eu já contei aqui, de vez em quando alguém me aborda e diz, pastor, eu sou de uma outra comunidade, posso pedir as revistas Novo Tempo? Lógico. Você da Igreja Adventista, se eu pedir a revista, o nosso objetivo é compartilhar a palavra, querido. Esse é o nosso objetivo, tá bom? Você não está criando um compromisso, tá? E você vai ser bem-vindo na igreja, tá bom? Vamos orar, vamos estudar a Bíblia? Pai, obrigado porque estamos juntos para estudarmos a Bíblia, a palavra que transforma, a palavra que deu forças para o Senhor Jesus para responder ao inimigo, como vimos ontem no momento da tentação. A palavra que sustenta. Senhor, que a gente tenha um coração aberto agora para o poder que a palavra vai nos apresentar, para o chamado que o Senhor tem para todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos estudar a Bíblia nesta temporada, Ensinos de Jesus. O que os ensinos apresentados nos Evangelhos têm para nos dizer hoje? O que o Senhor quer nos dizer? O que o Senhor quer nos ensinar? E nesta semana estamos falando sobre a missão do Senhor Jesus. O que Ele ensinou sobre a sua missão? Analisamos o que os evangelhos, a forma como cada evangelista apresenta Jesus. Falamos sobre o batismo, o chamado do Senhor do batismo. Falamos sobre a tentação e hoje vamos falar um pouquinho sobre o chamado que o Senhor faz para os seus discípulos. Jesus saiu do deserto, nós vimos ontem no momento da tentação, pronto para anunciar o reino dos céus. O deserto, afinal, não o enfraqueceu, mas o fortaleceu. E quero dizer que o tempo no deserto não é um tempo que dura para sempre. É um tempo limitado. O Senhor nos tira dos momentos de deserto. Primeiro, o Senhor não nos deixa lá. Segundo, Ele nos acompanha lá. Terceiro, o Senhor nos tira lá porque nós temos uma missão. O deserto termina e nasce a comunidade do reino. Um grupo de pessoas simples que aprenderá dia a dia a caminhar com o Messias, porque este é o grande propósito, o implantar do reino, é apresentar os valores que eles deveriam viver aqui, que são valores eternos. Quando a gente é chamado pelo Senhor Jesus, o Senhor nos ensina que agora nós começamos a viver valores que são diferentes dos valores que são apresentados por este mundo. Os valores da eternidade vêm de encontro. Os valores do reino eterno vêm de encontro aos valores deste mundo. Não vêm ao encontro, eles não tem como ajustar, não tem como colocar junto, não tem como passarmos por um sincretismo, dizer assim, os valores do reino podem ser colocados. Não, querido, sempre haverá contradição. E a gente percebe que o Senhor vai chamar uma comunidade a viver os valores eternos. E o Senhor nos chama, porque este é o ensino de Jesus, que eu faça parte e viva valores eternos. A sequência do capítulo 4, nós lemos ontem até o verso 11, agora a partir do verso 12. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para Galileia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Perceba que o Senhor Jesus agora vai deixar a proximidade que tem da capital do reino com Herodes, porque ser parente de João Batista, isso seria extremamente desafiador, né? Porque João Batista
tinha sido preso e o Senhor vai para uma vila chamada Cafarnaum, de aproximadamente 600 até 1.500 pessoas viviam na época de Jesus. E ele está ali às margens da Galileia, era uma comunidade de pescadores. E aqui o Senhor vai fazer um chamado para os seus seguidores e a gente vai ver. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías. Ele vai fazer uma referência, Mateus, a Zebulon e Naftali, como referência à profecia de Isaías. Na terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região à sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. O Senhor vai instituir os valores do reino, e o Senhor vai chamar esse povo ao arrependimento, a um processo de transformação. Lembra, nós já exploramos algumas vezes aqui a palavra arrependimento, a tristeza e a mudança de direção, a mudança de pensamento. Por isso, querido, quando a gente começa a estudar a Bíblia, quando a gente começa a perceber os ensinos que Jesus tem para a gente percebe que os nossos pensamentos são contrários, mas a gente começa a descobrir que nós devemos ser aquilo que Jesus propõe e não aquilo que nós estamos vivendo. Porque o que nós estamos vivendo é uma visão egoísta e o Senhor faz uma proposta contrária. E aí a gente se descobre, a gente percebe exatamente o nosso valor, a nossa identidade se encontra quando nós absorvemos os ensinos que Jesus tem para a gente, só que vão ser contrários. E por isso, às vezes, existirão divergências. E as primeiras, elas são internas, são os conflitos internos. Sabe, aquilo vai mexer comigo primeiro e vai mexer com aqueles que estão ao redor. Hábitos. Há uma transformação de hábitos. Eles são interiores, mas eles vão se manifestar exteriormente. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Perceba, Jesus lhes disse: venham comigo e eu vos farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Não existem detalhes minuciosos neste convite, mas alguns detalhes aqui são importantes. Você percebe que Jesus é totalmente inconveniente quando a gente pensa de chamado, de convite? Olha aqui, percebam só. Vou voltar aqui o texto. Jesus viu 2 irmãos. Eles estavam lançando a rede ao mar. Eles estavam trabalhando. Eles estavam pescando. Jesus não criou um momento para dizer: para aí um pouquinho, quero sentar com vocês. Não foi uma entrevista por um chamado. Jesus simplesmente chegou e fez o quê? Diferente dos rabis, porque esse é o nome que Jesus vai ser chamado, e os rabis acreditavam que eles tinham herança da tradição judaica, e as pessoas vinham até os rabis para aprender, para sentar e aprender. Jesus vai fazer o contrário. Jesus vai atrás deles. Jesus os chama, Jesus não cria um momento para... Não, você está aí na sua atividade, o Senhor faz um chamado diferente, que vai de encontro ao que naturalmente se fazia.
E esse não é um chamado, essa é uma outra diferença. Os rabis ensinavam, passavam o seu conhecimento. Jesus não quer só compartilhar conhecimento. Jesus quer compartilhar os valores do reino para que haja uma transformação na vida daquelas pessoas e que eles compartilhem isso com os outros. O chamado de Jesus é diferente. O convite de Jesus é diferente. Ele começa com as circunstâncias. Vocês estão trabalhando? Eu tenho chamado para vocês. E ele se estende no ensino que muda interiormente, mas algo que deveria ser proclamado. E o convite é muito claro no texto. Eu farei de vocês pescadores de gente. No vocabulário moderno, o Senhor estava chamando aqui evangelistas, aqueles que deveriam compartilhar a mensagem com as outras pessoas. E se você fizer uma análise, você percebe que as características de um evangelista, elas se assemelham muito às características de um pescador. Falar de Jesus para os outros está muito semelhante aos pescadores e evangelistas. Primeiro, requer paciência. Você já pescou? Tem que ter paciência às vezes, né? Segundo, requer perseverança. Às vezes dá vontade de ir embora, desistir. Terceiro, requer coragem. Quarto, requer percepção. Percepção de momento, esse é o melhor momento. E percepção de lugar, este é um bom lugar para que a isca, né? Para que eu lance, para que eu compartilhe a palavra. É esta a melhor forma. É óbvio, todas essas características estão submetidas à ação do Espírito, porque estamos falando de pessoas, não estamos falando de números, estamos falando de gente. E o Senhor quer que eles sejam pescadores de gente, então eles precisam desenvolver a sensibilidade para olhar, por isso que vai ser desafiador para eles, por exemplo, pregar para os gentios, eles vão ter que desconstruir suas ideias exclusivistas. Pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão dele. Eles estavam no barco em companhia do seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Os 2 primeiros estavam pescando, estavam lançando as redes. Agora, Tiago e João, Pedro e André estavam pescando. Tiago e João estavam ajudando o pai. Então, Jesus os chama. No mesmo instante, eles deixaram o barco e o pai e seguiram a Jesus. Você percebe que o chamado, o convite, para participar da missão requer deixar alguma coisa. Requer deixar, muitas vezes, a vontade própria, os desejos, os gostos, sair de uma área de conforto, de uma área tranquila e ir ao desafio. Sabe? Confiar que o Senhor estará no comando. Os 4 primeiros chamados, Pedro, André, Tiago e João, estão claramente dentro desta circunstância. E todos os outros a gente vai perceber, com exceção de Judas, né? Mas todos os outros, há um deixar para trás e confiar. Agora eu vou seguir esse mestre. Não será um mestre que só vai me ensinar o seu conhecimento, mas é um mestre que vai transformar a minha vida e um mestre que vai desejar que eu compartilhe esta mensagem com outras pessoas. Esse é o grande objetivo. O verbo seguir implica aderir-se a alguém com lealdade total,
não apenas acompanhar fisicamente, não era sobre isso. E você sabe que todos esses discípulos, todos vão morrer martirizados, com exceção de Judas, né, que nós sabemos historicamente, né, o tirar a vida, e com exceção de João, que vai morrer de velhice, mesmo tendo sido preso, tendo sido perseguido, mas todos os outros vão morrer martirizados, porque não é só discipulado dentro dos ensinos de Jesus, não é só seguir alguém fisicamente, mas é dizer: o que você acredita faz parte da minha vida agora. Os valores que você me ensinou são a minha vida e eu vou compartilhar isso com todas as pessoas. Esse é o discipulado, essa é a entrega. Isso significa seguir, isso significa ser de Jesus. Por isso que eles vão ser chamados, dentro da igreja primitiva, depois que Jesus sobe ao céu, como aqueles que eram do caminho. Porque Jesus é o caminho e a verdade e a vida. E eles são vistos como Jesus, porque aprenderam a viver como Jesus, a amar como Jesus, se comprometeram. Os ensinos de Jesus agora são a sua vida. Jesus não oferece uma explicação detalhada, nem promessas materiais. Oferece a si mesmo. Eu os farei. Mostra que o chamado é um processo, não um ponto final. Não existe condição, não existe certeza de bênção. Não é isso que os motiva. E eu pergunto, diante da nossa realidade, o que este ensino de Jesus para o chamado faz parte da minha vida hoje? Será que eu estou seguindo a Jesus porque vai ter algum benefício? Se não tiver benefício, você percebe que a religião, de alguma forma, se perdeu nesse chamado, porque nós estamos atraindo pessoas por benefício, por promessa, por vida abençoada, seja material ou outra bênção, um milagre transformador. E não é isso que Jesus está fazendo. Eu vou fazer vocês pescadores de homens. Vocês vão compartilhar esta mensagem com todos. O discipulado é a caminhada. Jesus transforma o pescador de peixes em pescador de homens, moldando caráter, moldando visão, moldando coração. Há uma transformação, queridos. O termo imediatamente, eles foram, revela prontidão, não houve cálculo, só confiança. Pedro e André não sabiam o destino, mas sabiam quem os estava chamando. Não sei para onde irei, não sei como será. Responder ao chamado divino, queridos, é confiar mais na voz de quem chama do que na clareza do caminho. E hoje, muitas vezes, nós queremos já elucidar o caminho. Sua vida vai ser assim, você vai alcançar isso, você vai ser abençoado com isso. Sabe, não é este o ensino que Jesus nos dá no convite para os seus discípulos. Não é esse. É a confiança naquele que chama, independentemente da clareza ou não do caminho. Da mesma forma, Tiago e João deixam o barco e o Pai. O chamado de Jesus reorganiza prioridades. Nada mais é central além dele. O que é importante para mim? No relato de Lucas 5, deste chamado, o detalhe é ainda mais forte. Perceba. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. A indignidade, sabe? O reconhecimento. Eu não sou digno. Mas é isso que o Senhor faz. O Senhor chama, aparentemente, pessoas anônimas, sem influência na geração,
sem capacidade, sabe, aparentemente humana, mas o Senhor os transforma, porque o Senhor os capacita. Jesus responde: não tenha medo, de agora em diante você será um pescador de gente. Você é um pecador, mas você será um pescador de gente, porque em mim não existe limitações. A graça de Cristo não chama os perfeitos, chama os dispostos. Pedro se via indigno, mas Jesus o via como líder. Ele não olha para o que somos, mas para o que nós podemos nos tornar em suas mãos. E eu estou falando para você, querido. Talvez você diga assim: eu não tenho capacidade. Esteja disposto, porque Jesus chama aqueles que estão dispostos. O mar da Galileia era o coração da vida cotidiana, trabalho, sustento, rotina. E ali no comum da vida, Jesus chama primeiro os seus primeiros discípulos. Ele não chama os capacitados, mas Ele capacita aqueles que Ele chamou. E são esses. Jesus chama pessoas comuns para propósitos eternos. Pescadores, cobradores de impostos, mulheres simples. O reino de Deus nasce da graça, não nasce do status ou da posição. Não, da graça transformadora. O chamado de Jesus é o ponto de partida de toda a transformação espiritual. Ele encontra nós onde nós estamos, mas não nos deixa do jeito que nós estamos. Você percebe? Quando a gente analisa essa história, quando a gente analisa o que esses homens fizeram e como transformaram o mundo ao se renderem a Jesus Cristo, isso é sobrenatural. Quando nós dizemos sim ao Mestre, nossas mãos se desprendem das redes e o nosso coração se abre para a jornada da fé. Suas mãos precisam se desprender do quê? Do quê? Aonde você está agarrado, que não te deixa ser um discípulo de Jesus, ser um seguidor de Jesus. O ensino do Senhor para a gente é: se desprenda e confie em mim. No próximo sábado, nós estaremos juntos, no sábado à noite, no Anjos da Esperança, e você vai ouvir histórias de pessoas que se desprenderam e se tornaram, decidiram ser seguidores do Senhor, discípulos, e agora são bênção para proclamar. Você deseja isso? Não é fácil, mas é possível se desprender e ser um seguidor do Senhor e ter vida transformada, porque o Senhor não me deixa do mesmo jeito. Eu não fico. Há uma transformação. Isso é perceptível. Pai, obrigado pelo ensino do chamado para a missão. Que aceitemos o chamado do Senhor. Eu não sei no que os nossos telespectadores estão presos, mas eu clamo, liberta-os pelo poder do Senhor Jesus, da sua graça. Eu clamo por isso, em nome, por amor do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Quero desejar para você um final de semana muito feliz, que a bênção do Senhor esteja sobre você e sobre sua casa. Segunda, a gente se vê.